A história de São Paulo em 10 minutos. Alô, linguarudos, tudo bem? Eu sou o Espiga e esse é o Falando a Mesma Língua. São Paulo, a terra da garoa, suas origens, seus segredos, como era, como uma vilinha de 300 anos se transforma em pouco menos de 100 na maior metrópole do país. Esse é o assunto desse vídeo. E para isso vamos tomar um antecedente histórico. É claro que 10 minutos é muito pouco tempo pra gente poder explicar toda a história de São Paulo, mas a gente dá um jeito. Bora lá! Voltando a Portugal, temos o Pedro Álvares Cabral, quem chega à ilha de Veracruz em 1500, que fica por um tempo sendo reconhecida, já que é só em 1532, quando se funda uma vila oficial em solo brasileiro. Antes disso, tinham as expedições exploratórias e as guarda-costas, para reconhecimento do litoral, comprovar a existência da madeira de pau-brasil e combater os traficantes franceses dessa madeira. Franceses? Num primeiro momento isso soa meio estranho, porque as outras nações europeias também queriam as riquezas do Novo Mundo, que eram de Portugal e Espanha. Não eram de ninguém senão dos índios que aqui viviam. É só em 1532 que se funda uma vila oficial no Brasil. Martim Afonso de Souza chega no litoral paulista em 22 de janeiro, que era dia de São Vicente Mártir. É por isso que o dito primeiro município no país tem esse nome. Logo, o litoral já está bem explorado, mas Martim não é o primeiro português no Brasil. Há o relato aqui em São Paulo de um homem cujo nome é João Ramalho. Não se sabe se era um náufrago, desertor ou apenas aventureiro, mas já vivia aqui antes da chegada oficial dos portugueses em 1532. E é mais ou menos nesse período que chega no Brasil uma tal de Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Esses caras eram uma ordem religiosa católica com o objetivo de catequizar os povos descobertos pelo mundo afora. Teve jesuíta na China, no Japão, em vários países da África, América Central e Espanhola. E aí que os portugueses começam a explorar o interior, ou seja, sobem a serra, a escarpa, aquele paredão que separa o planalto da planície. Um de seus guias foi João Ramalho, que era genro do chefe dos tupiniquins, o índio Tibiriçá. E foram justamente esses tais de jesuítas quem fundaram a cidade de São Paulo. Chegaram ao planalto do Inhambuçu de Piratininga em 1553. Inhambuçu? Piratininga? É por causa de Tietê, Tamanduateí. Hã? Calma. Inhambuçu quer dizer aquele que se vê ao longe, já que o centro da cidade é até hoje um planalto. Só não dá pra perceber por causa dos prédios altos, né? E Piratininga é a junção de dois termos do tupi, a saber. Piratininga, pira quer dizer peixe, tininga quer dizer secar. Portanto, seca peixe ou peixe a secar. Os peixes secavam porque sempre existiam inundações em São Paulo, graças aos rios Tietê e Tamanduateí. O rio Tamanduateí era o rio dos tamanduás, ou também rio de muitas voltas, porque ali acontecia um fenômeno interessante. As chuvas enchiam o leito do rio, que transbordava para uma área de várzea. Os peixes, coitados, não sabiam onde era rio, onde era várzea. Saíam para essas poças que, quando parava de chover, os deixava presos ali. A água secava e os peixes morriam secos. E a mesma coisa acontecia pelo rio Tietê todo. O rio era fonte de alimentos e água limpa para consumo na vila de São Paulo. Curiosidade é que os peixes secos eram devorados pelas formigas, que por sua vez eram alimentos para os tamanduás. Por isso, o Rio dos Tamanduás. Ah, entendi. Em 25 de janeiro de 1554, foi nessa paisagem que nasceu São Paulo. Um planalto com vista privilegiada para a defesa, cercado por dois rios formando um triângulo. Um deles fornecia alimentos e água limpa, e o outro tinha um valor estratégico. Era o Vale dos Maus Espíritos, como chamavam os indígenas. Nesse rio, quem bebia de suas águas ficava com dor de barriga, e quem mergulhava morria afogado. Seria isso as diabruras de um de seus deuses, o Anhangá, o mau espírito? Esse era o rio Anhangabaú. O que se sabe é que a paisagem era um rio de galerias, ou seja, era cercado de matas que formavam uma espécie de túnel sobre as águas. E essa vegetação caía direto sobre o rio, galhos e folhas, deixando essa matéria orgânica para se decompor no fundo. Por isso suas águas eram turvas e inapropriadas para o consumo, já que as bactérias decompõem as cascas e folhas das árvores e pode causar desinteria, e podiam prender quem mergulhasse ali. Portanto, os nativos tinham medo e receio desse rio. E assim apresentamos a figura do Padre Anchieta, responsável pelo primeiro batismo em Veracruz e por muitos outros feitos. Tinha um pensamento de se aproximar do povo indígena,
Prova disso são suas histórias e milagres, sempre representado com os pés descalços. Muito interessante essa forma de como ele percebe a ligação do indígena com a terra e como diferencia-se dos demais portugueses em suas vestimentas e ações. Mas isso é para outro vídeo. Em função disso, Anchieta tinha um respeito e um outro valor para lidar com todo o povo indígena. Isso facilitou muito seu trabalho de evangelista e muitos outros feitos que ele fez também. Voltando ao Triângulo, foi limitado por 3 igrejas em cada um desses pontos. A Igreja do Carmo, na época Igreja e Convento do Carmo, de 1592, a Igreja de São Bento, de 1598, e a Igreja de São Francisco, em 1647. A Vila de São Paulo de Piratininga avança a lentos passos, num local de difícil acesso, pouco a se fazer. É aí que mais tarde é fundada uma fazenda a 40 quilômetros de distância, que mudará o rumo da história, Santana de Parnaíba, em 1580. E com ela, o início do movimento dos bandeirantes. E assim, Santana de Parnaíba torna-se um lugar mais interessante que São Paulo de Piratininga. Daqui, muitas explorações tiveram seu start no descobrimento do interior, para encontrar ouro, prata e pedras preciosas. Mas isso demora pra caramba! E enquanto os bandeirantes não encontraram, se encarregaram de perseguir, massacrar, escravizar os indígenas que encontravam pelo caminho. Nomes como os de Fernão Dias Paz, Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera, Manuel da Borba Gato e Domingos Jorge Velho. Os jesuítas queriam catequizar, os bandeirantes queriam escravizar. Você viu que vai dar problema. Nessa disputa, adivinha quem foi expulso do Brasil? Em 1640, os jesuítas são enxotados da capitania, voltando apenas 13 anos depois. Apesar de pouco, a cidade não parou de crescer. Em 1641, teve a tomada do poder pelos colonos, sertanistas e bandeirantes, no episódio conhecido como a Aclamação de Amador Bueno. Foi um pseudo-processo de emancipação de São Paulo, tá? Entre 1640 e 1660, um episódio conhecido como Pires contra Camargo, uma guerra civil entre as duas famílias na disputa da supremacia de São Paulo e controle da Câmara Municipal. Após um longo período, nós temos, em 1763, inúmeros focos de incêndio castigam a cidade. A infraestrutura não comportava aquela grande população de 1.519 habitantes, grande população. E mesmo assim São Paulo permanece pequena, até que as lavouras de café começam a deslocar-se em direção às terras paulistas. No final do século XVIII, a população cresce para aproximadamente 8.000 habitantes. E a partir daqui, as coisas vão ficar maiores. Em 1822, Dom Pedro proclama independência ou morte no Brasil. Um ano depois, São Paulo recebe o título imperial de cidade. A Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, é criada em 1827. A cidade já conta com abastecimento de água, higiene dos animais, recolhimento do lixo, padrões e critérios nas edificações. E em 1835 já triplicou de tamanho, são 21.940 habitantes, por conta da economia do café. A essa altura, 1860 e 1865, o interior paulista já é rico produtor e o café é comercializado na cidade. A economia cafeira incentiva o desenvolvimento das atividades urbanas. Cresce o comércio por conta da posição estratégica privilegiada da cidade. E a partir daqui, as coisas ficam realmente grandes. Porque em 1867 chega a ferrovia dos ingleses, a chamada São Paulo Railway Company. E o café, que antes levava semanas para sair das fazendas do interior paulista e chegar ao Porto de Santos, transportado pelos tropeiros no lombo das mulas, agora é feito em horas com a ferrovia das Marias Fumaça. Criam-se bancos e estabelece uma infraestrutura administrativa. A chegada dos imigrantes europeus introduz novas mercadorias e costumes. A cidade ganha nova feição com o processo da substituição da mão de obra dos escravizados pela de imigrantes europeus. Em 1872, a população é de aproximadamente 32.000 habitantes. Inclusive, até essa época, a cidade de Campinas era muito maior que a cidade de São Paulo, por ser a capital agrícola da província. Mas isso aí é papo para outro vídeo, tá? Em menos de 100 anos, a cidade de São Paulo cresceu muito mais do que havia crescido nos últimos 300 anos. O crescimento é absurdo na cidade, como a construção da Avenida Paulista, iniciada em 1890. Nesse ano, a população já era de 65.000 pessoas, aproximadamente, tá? Com a troca do sistema político de 1889, ou seja, de império para a república, preocupou-se dar uma feição mais europeia à cidade. Grandes reformas de urbanização social,
como a Estação da Luz, a chegada de luz elétrica, novos mercados, o Teatro Municipal, a construção do Vale do Anhangabaú, os bondes, até a chegada da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A crise de 1929 causou impactos diretos na habitação urbana da cidade de São Paulo. Os barões de café, a rica oligarquia, perdeu o seu produto, cujo valor despencou, e se viu abandonada pelo então presidente Washington Luiz. Houve um tremendo descontamento popular, a falência de vários bancos, indústrias e a demissão de milhares de empregados que viviam do poder dessa oligarquia. Sem dinheiro nenhum, esses fazendeiros abandonam seus imóveis localizados no centro de São Paulo, nos bairros como Bom Retiro, Luz, Campos Elíseos, hoje uma área de situação de abandono, tráfico e consumo de drogas. A crise não foi muito longa, o problema foi a depressão de 24 meses depois na vida das pessoas, quebrando o sistema bancário e fazendo o desemprego disparar, dando espaço a outra crise que não era econômica, mas sim política. A gente ia fazer outro vídeo só para explicar o que foi a Revolução de 30 e a sua consequência em São Paulo, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas resumidamente, vamos dizer que em 1930 houve um processo histórico que tirou o poder das mãos dos paulistas, dando lugar de Washington Luiz a Getúlio Vargas. Os paulistas ficaram full pistola e declararam-se contra a presidência de Getúlio em manifestações que não eram como hoje, já que Vargas tinha apoio do movimento dos tenentistas, ou seja, os militares da época. 1932. Uma celebração de aniversário da cidade. Tudo bem que estava mais para protesto que para celebração, né? Se aglomeraram mais de 100 mil pessoas. Os protestos prosseguiram, sendo repreendidos pelos tenentes. Até o protesto do dia 23 de maio. Se você é de São Paulo, você já ouviu isso em algum lugar, né? Que o pau torou. Foi feio. Na Praça da República, uma forte represália. 4 jovens morreram, a saber, Mário Martins, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio e Antônio Américo Camargo. Surgia a sigla da resistência, surgia o MMDC. E a Revolução Constitucionalista de 32, a última guerra civil armada no Brasil. Não eram todos estudantes, mas ficaram assim conhecidos. Em 1940 é criado o Estádio Municipal do Pacaembu, com a presença vaiada do presidente Getúlio Vargas. Muito bacana essa história também. Em 1947 é concluída a rodovia Anchieta, que ligava São Paulo ao Porto de Santos. Tempo depois, a cidade se aproxima da comemoração de seu 400º aniversário. E como presente, várias obras públicas são criadas. Na Zona Sul, por exemplo, o antigo pântano, um atoleiro, é transformado em parque, com obras do mais célebre arquiteto nacional e até mundial, Oscar Niemeyer. É o Parque do Ibirapuera. E quase todas as construções que nele estão. No centro, a inauguração da Catedral Metropolitana, que antes era outra igreja, do outro lado da praça, demolida em 1911 para que se construísse a nova. Inclusive, o doce Dadinho foi criado como uma homenagem aos 400 anos de São Paulo. Um presente ao 4º centenário da cidade de São Paulo. Bom, né? A década de 60 é marcada pelos automóveis e pistas. Alguns anos antes, houve a inauguração da Avenida Marginal Tietê, agora retificada e sem mata ciliar. Em São Bernardo, a fábrica da Volkswagen produziu Fusca. A Avenida Marginal Pinheiros ficou pronta entre os anos 70 e 90. E estas estruturas marcam o processo de conurbação da cidade, ou seja, a metrópole cresceu tanto que era praticamente impossível reconhecer seus limites para com outros municípios nos elementos da paisagem. Você não sabe quando você sai de São Paulo para ir para Osasco, ou São Bernardo, ou Carapicuíba e por aí vai. E é isso, linguarudos! Levou um pouco mais de 10 minutos, mas a gente conseguiu. Sem muita enrolação. Agora, se você tá com sede de mais histórias de São Paulo, se você quer aprender os outros detalhes dessa história, você vai precisar de muito mais do que um vídeo de 10 minutos. Só para gravar esse vídeo foram necessários meses de estudo, leitura, visita técnica e outros trabalhos técnicos que estão divididos em uma série de 4 capítulos. De Aldeia à Metrópole, a história de São Paulo, por apenas R$ 9,90. Nesta série vamos contar outros detalhes dessa história, outros personagens, outras dinâmicas, outros pontos de vista, para você entender melhor esse roteiro. E se você quer aprender mais sobre as histórias de outros roteiros relacionados nesse aqui, não deixe de conferir aí o restante do nosso material no canal Falando a Mesma Língua. Foi um prazer recebê-lo. Beijo grande e até a próxima.